Vocês sabem que sempre que terminam os jogos do Santos, eu me apronto para gravar o vídeo aqui ou para fazer uma live. Aliás, eu até pensei em fazer uma live pós-jogo, após Santos e Flamengo, mas eu preciso pedir que vocês tenham um pouco de compreensão dessa vez, porque quando o juiz apitou o final da partida, e ele tinha que ter apitado antes, né? Porque quando começou a voar a garrafa, não podia dar mais 3 minutos de acréscimo, porque ali você está beneficiando o infrator, né? Mas enfim, eu fui tomado por um sentimento de paz tão profundo, me deu uma paz assim, me deu uma tranquilidade, eu respirei tão profundamente que eu me dei o direito de sentar por um minuto, tomar outro banho. Eu já tinha tomado banho, tinha chegado do trabalho, eu vi os primeiros minutos da partida, eu vi o gol do Flamengo, não tinha chegado em casa, vinha andando pelo celular, né? Com o celular na mão pela rua, aquele risco de ser assaltado, ser atropelado, sou meio doido, né? Vi o gol do Flamengo na rua, aí cheguei em casa, liguei tudo aqui para poder assistir. Eu já tinha tomado banho no intervalo, acabou o jogo, fui tomar outro banho, fui tomar um negocinho gelado, fui dar uma respirada. Nem a thumb eu fiz ainda, vou fazer depois do vídeo tá terminado, então não sei nem o que tá lá, estou gravando sem saber. E repito, fui tomado por um sentimento de paz tão grande que eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo. E assim, cada jogo do Santos, cada momento da nossa vida como torcedor é marcado por um tipo de emoção diferente. Às vezes a gente fica bravo, a gente fica revoltado quando é a arbitragem, como foi contra o Curitiba. Às vezes a gente fica full pistola mesmo com vitória. Às vezes a gente fica assim arrasado, como foi na derrota para o Internacional. Enfim, o Santos ele tem despertado em todos nós os sentimentos dos mais variados. E nesse caso da vitória contra o Flamengo, me trouxe esse sentimento de paz e algumas certezas. Uma certeza que eu já trazia comigo. Porque quem assistiu o pré-jogo lembra que eu falei, olha, não existe Manchester City nem Real Madrid no futebol brasileiro. É tudo muito igual. Por isso que eu fiquei tão bravo que eu achei que o Santos podia ter ganho do Corinthians e não ganhou. E o Marcelo Fernandes aprendeu a lição, porque quando teve superioridade botou o time para cima contra um adversário tecnicamente muito qualificado que é o Flamengo. Eu vou falar, eu estou tentando ordenar as ideias porque eu não estou conseguindo pensar muito bem, tamanha a minha tranquilidade nesse momento, né? Mas eu disse no pré-jogo, um chute de fora da área, o adversário tem um expulso, e teve, e foi bem expulso, sabe? Eu respeito a opinião dos colegas, mas numa bola em que o Furt está de frente, o jogador do Flamengo, Gerson, vem de lado e ele dá uma cotovelada na cara do jogador do Santos, não tem bola em disputa. Não tem que tomar espaço. O espaço está ocupado pelo jogador do Santos. Ele tenta tomar a frente e deixa uma... Pode ter sido sem intenção, pode ter sido sem intenção, mas foi lance para a expulsão. Foi lance para a expulsão, não tem o que discutir. Não adianta ex-árbitro vir dizer que não, que era só amarelo. Não era. E para nós foi ótimo. Para nós foi ótimo, porque essa superioridade numérica deu a condição do Marcelo Fernandes ser mais corajoso no jogo. E ele foi premiado. E o time foi premiado. E a torcida que cantou mais alto, a torcida do Santos cantou mais alto dentro do Mané Garrincha. Todos foram premiados com uma vitória, mais uma vitória épica. Porque apesar de ainda não ter acabado, a gente está muito perto. Nas minhas contas faltam 8 pontos, no mínimo, né? Isso é um roteiro, as vitórias que o Santos obteve no campeonato, até as derrotas, elas são um roteiro de um documentário. Enfim. E também disse na live de segunda-feira com o Henrique Farinha que eu estava com um pressentimento de vitória. Alguma coisa estava me dizendo que o Santos ia ganhar o jogo. E ganhou. Então, quando eu peço para vocês, não sejam pessimistas. Se eu for abrir aqui os comentários do pré-jogo, gente dizendo, se jogar Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol vai ser 5-0. Tá lá escrito. Entre nos comentários. Torcer não é isso. Torcer
na base do pessimismo só não adianta. O clube precisa de gente que pense positivamente. E quando eu falo gente que pense positivamente, que vibre positivamente, são santistas de verdade. Não adianta você agregar pessoas que torcem para outros clubes. Ah, mas são profissionais, não sei o quê. Não é assim. No campo a gente até entende, mas o entorno, o nosso nível de santisticidade tem que ser elevado. Tem que ser só gente que acredita. Não pode existir no clube gente que vai lá pelo dinheiro. Não pode existir no clube gente que, se o Santos cair, tanto faz. Para esses, o Santos é só um negócio. Os que estão dentro e os que estão fora querendo entrar. E esse sentimento tem que ser o do torcedor. Não pode ter essa negatividade extrema. Quando eu falei que eu fiquei bravo, teve gente que me xingou, que reclamou, porque você está exagerando com o Marcelo Fernandes, porque estava claro, era nítido que dava para ter ganho o jogo contra o Corinthians. E a gente ganhou de um time muito melhor que é o Flamengo. Mesmo se defendendo, tendo a bola, evitando que o Flamengo tivesse mais a bola, né? E os caras tiveram chance, meteram bola na trave, né? Podia ter virado um 2-0 ali, a coisa ia ser complicada. E a gente foi lá e construiu uma vitória. Com uma escalação correta do Marcelo Fernandes, com substituições corretas, não deixar jogador pendurado em campo, preservar o Rincon, colocar o Lucas Lima só um pouquinho. Quando precisou, no intervalo, botou o Mendonça para tentar ganhar o jogo. Quando o Furt já não estava mais contando, porque ele correu tanto, botou para o Soteldo ter liberdade, causar o furdunço que ele causou no fim da partida, e o Lucas Lima para coordenar, para ter mais gente participativa no jogo, porque o Furt não estava mais conseguindo e ele se esforçou muito. O Maxi também entrou para isso. Porque o Tite, quando bota 3 zagueiros, ele quer espetar os 2 laterais, e aí o Marcelo Fernandes bota o Maxi aberto em cima do Ayrton Lucas, com o Mendonça aberto em cima do lateral direito. Então, no jogo de xadrez dos treinadores, vocês lembram que eu falei também no pré-jogo, o Marcelo Fernandes ganhou do Abel e ganhou do Tite. Ganhou de Palmeiras e Flamengo. Fora de casa, os 2 melhores times do futebol brasileiro. Ah, mas tudo bem, o Botafogo vai ser campeão e tal, mas até segunda ordem, Palmeiras e Flamengo são os 2 melhores times do futebol brasileiro. Então vejam o tamanho dessa vitória. Sintam o tamanho dessa vitória. Sintam o peso desse escudo que está em cima do nosso coração. Ele não está do lado direito do peito. Ele não está na parte central, como algumas camisas têm, né? Ou já foram, inclusive do próprio Santos. Esse símbolo aqui, ele descansa em cima da nossa vida, do nosso coração. E quando o nosso coração pulsa, bate mais forte, esse escudo vai junto. E para o nosso coração bater do jeito que tem que bater sempre, na vibração correta, a gente precisa ter a mentalidade da vitória, a mentalidade do otimismo. A gente precisa criar uma aura em torno do clube. Xingar jogador em rede social, né? Não adianta. Por mais que você não goste do cara, vocês viram que eu sempre fiz um monte de crítica ao Messias, e eu fiz questão de colocar o Messias na nossa thumbnail como o gladiador, junto com o Furt, que era o imperador. Fiz questão dessa moral para o Messias, que não errou nada. Como tenho feito questão de elogiar o Joaquim, pedir desculpa para o Joaquim, porque o gol que ele fez é antológico. É um gol para entrar para a história do Santos. Caso se confirme aquilo que a gente imagina, que é o Santos escapando da Série B. Então hoje, eu só tenho que agradecer aos jogadores. Ao Marcelo Fernandes, tão criticado por tantas pessoas, tão mal visto, porque não tem grife, porque talvez resida, desculpa falar, Marcelo, mas eu também já sofri com isso, ainda sofro porque perdi 16 quilos, mas ainda tenho mais uns 10 para tirar. Sofre pela tal da gordofobia, né? Não usa terno, não é magrinho, não é elegante e tal, então os caras já olham torto, é gordo, né? Uma grande bobagem, uma grande estupidez. E o Santos conseguiu um negócio assim que é de acalentar o coração. Então desculpem o desabafo e a poesia até nesse começo de vídeo.
Eu preciso fazer a minha abertura oficial já com quase 10 minutos. E aí eu vou analisar um pouquinho do jogo, porque hoje não sei nem se vale tanto analisar, mas a emoção mesmo, né? E é uma emoção diferente. Eu não fiz um vídeo esse ano. Juro para vocês, se vocês pegarem qualquer outro vídeo deste ano de 2023, não houve um vídeo que eu fizesse falando da forma como eu estou falando com vocês aqui, com essa paz de espírito, com as palavras saindo quase que no ritmo da minha respiração, porque foi uma vitória maravilhosa. As outras também foram, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o Bahia, mas elas vieram carregadas de sentimentos diferentes. Essa tem um sabor especial. E vamos falar um pouquinho mais dela a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá, Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com meu amigo Marcão. Se quiser, também pode solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando por aqui agora ao canal, peço que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que ajuda o nosso trabalho a ser cada vez mais reconhecido, torne-se membro do canal se você puder. Se quiser também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Vamos lá, pegar a ficha técnica do jogo, números da partida, né? O Santos subiu, antes de mais nada, para 37 pontos, 10 vitórias no campeonato. Melhorou o saldo negativo um pouquinho, foi para menos 19. O Santos passou o Cruzeiro na tabela. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro pega o São Paulo fora de casa. Na pior das hipóteses, o Santos está perto do São Paulo. E o confronto que vai haver daqui a alguns dias pode virar um confronto direto. Mas eu acho que o pior resultado aqui é o empate. Porque o Cruzeiro perdendo, o Santos ganha esta 15ª posição. Continua junto do Bahia, está perto do Internacional, que tem 39, continua perto do Corinthians, que tem 40, do Cuiabá, que vai enfrentar o Vasco. Aliás, se a gente for olhar só para Goiás e Vasco como os nossos rivais, se os dois perderem, o Santos vai ter aberto 5 pontos de vantagem para o Goiás e 6 para o Vasco, né? Se eles ganharem, volta a estar do jeito que estava antes. Se eles empatarem, o Santos também abre vantagem de toda forma em relação aos dois. Vamos dar uma secada nesta quinta-feira. Então, em termos de tabela, é isso. Em termos de números do jogo, claro que a posse de bola do Santos melhorou quando o Flamengo teve o Gerson corretamente expulso, mas o jogo terminou ainda assim com o Flamengo tendo 61% de posse de bola. Por quê? Porque o Flamengo tem um time tecnicamente muito qualificado, jogadores que sabem o que fazem com a bola, né? Em dado momento também o Santos abdicou de atacar tanto assim, né? Apesar de ter tido mais posse em alguns momentos, foi 61-39. Mas o que interessa é que chutes a gol, o Santos deu 15 contra 8 do Flamengo e acertou 5 na meta contra 4 do Flamengo. Aliás, eu não me lembro quando foi a última vez que o Santos fez 2 gols no mesmo jogo chutando de fora da área. Tanto do Nonato, que fez boa partida, né? E a gente é bom quando um jogador se recupera e mostra que ele pode ajudar, porque a gente acaba confiando mais nele, o treinador confia mais nele para colocar em outras oportunidades, para mudar um pouco a característica do time. O Santos pode eventualmente fazer 3 volantes, terminar como terminou o jogo, né? Com o Rincon, Jean Lucas e Nonato e o Soteldo de meia e 2 atacantes. Isso pode acontecer daqui para frente, eventualmente, se for necessário, né? Então, 2 gols de fora da área, o Nonato mostrando que é útil. O Joaquim fez aquele gol e eu já tenho cansado de elogiar que o Joaquim ele cresceu muito e é mérito do trabalho do Marcelo Fernandes. E ainda teve que, numa mudança de sistema, porque o Santos começou com o Tomás Rincon como terceiro zagueiro, né? Aliás, eu vou pegar aqui direitinho a ficha técnica da partida. Tá aqui, ficha técnica do jogo. Deixa eu só tirar a propagandinha que está aqui passando à frente. Ficha técnica do jogo.
O Santos começou com o João Paulo, o Lucas Braga, que muita gente estava preocupado com o Bruno Henrique, e o Lucas Braga usou a velocidade que ele tem para segurar o Bruno Henrique, o Joaquim, o Messias e o Kevson, o Tomás Rincon, que por ser um veterano, por ter mais desgaste, ele era um dos que poderia ficar de fora, sai no intervalo para entrar o Mendonça, ou seja, preservou um cara importante e ainda botou o time mais para frente, o Marcelo Fernandes. Rodrigo Fernandes fez boa partida na marcação, mas saiu quando tomou o cartão e o Marcelo Fernandes foi perfeito porque o juiz talvez inventasse de expulsar alguém do Santos e na hora que ele tomou, o Dodi entrou no time. O Nonato depois entrou o Maxi, justamente porque o Tite botou os 3 zagueiros e para matar o lateral esquerdo do Flamengo, o Maxi foi lá jogar em cima dele. O Jean Lucas, o Soteldo, que fez um baita jogo, baita partida do Soteldo. O Furt, que brigou, teve lá a sua contribuição, especialmente no lance da expulsão, né? E depois o Lucas Lima para tentar controlar a partida. Então, eu acho que foi uma escalação correta e as substituições também foram corretas. E o principal, o Santos jogou sem medo do Flamengo. O Santos teve vontade de ganhar o jogo. Não foi como contra o Corinthians, em que ele administrou. Se vocês viram o lance do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o gol que o Corinthians achou para ganhar o jogo, né? A bola, sabe? Não era nada de outro mundo ganhar lá. A gente podia estar falando de um Santos agora com 40 pontos no campeonato. Mas tudo bem, eu não vou lamentar isso. Hoje, como eu disse, é um dia de alegria, de comemoração. E assim, expulsão do Bruno Henrique no final correta, numa moderna arena de Copa do Mundo. Se é na Vila Belmiro, que tem aquela chuva de garrafas, a imprensa esportiva do Brasil, né? Ia estar falando um monte da Vila Belmiro, que ali era um absurdo, como é que podia ter jogo lá e tal. Mas foi na moderna arena de Copa do Mundo. Não é verdade? Então não tem essa. Reclamar de um estádio por causa da arquitetura dele. Aliás, eu acho até que o árbitro falhou, o Rafael Rodrigo Klein, porque quando ele dá mais 3 de acréscimo, não podia dar, porque tá beneficiando quem é o infrator da história, a torcida do Flamengo. Aliás, eu agradeço a torcida do Flamengo por ter tacado as garrafas, porque deu uma esfriada no jogo, né? Literalmente. E aí depois o Bruno Henrique foi expulso também, enfim. Gabigol entrou e não fez nada. Então tá tudo certo. Tô aguardando, o Soteldo deu entrevista pós-jogo, eu estou aguardando receber aqui a coletiva do Marcelo Fernandes, mas falarei depois disso, em outro vídeo da coletiva do Marcelo Fernandes. Eu acho que ele vai desabafar sobre muita coisa, e ele pode, né, porque ele foi muito questionado, e ele mostrou humildade e evolução do jogo do Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Fora de casa, contra um adversário mais forte, mais qualificado, ele fez o que tinha que ter feito na outra partida. Agora, a missão do Santos, não é que ela está resolvida, não. Ainda é preciso chegar no tal número mágico de 45 pontos. Mas vamos combinar, numa, digamos, perna do campeonato, em que você disputa 9 pontos e ganha 7, sendo 2 jogos fora de casa, o jogo contra o Cuiabá na Vila Belmiro tem que ser o jogo do ano na Vila Belmiro, né? Com todo respeito ao Cuiabá. É o jogo que a gente precisa ganhar para chegar nos 40 pontos, para principalmente chegar em Goiânia, à frente do Goiás, com a possibilidade de até jogar lá no desespero deles. E se dependendo da pontuação, mesmo que o Santos perca para o Goiás, ele continuaria à frente do Goiás. Então ele depende muito desta vitória contra o Cuiabá para ter uma certa tranquilidade para enfrentar o Goiás fora e depois ter o clássico contra o São Paulo na Vila. E ter os outros jogos que virão daqui para frente. Então, eu sei que a gente está desfrutando, a gente está aproveitando o resultado, está aproveitando o momento, a atuação dos jogadores, o trabalho do Marcelo Fernandes, a torcida que eu repito do Santos em Brasília, que deu show, antes recebeu os jogadores no hotel, com fogos do lado de fora e fez um barulho danado, né? Assim, quando a gente fala que nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, porque o cara que torce pro Santos, ele torce pro Santos mesmo. Quando o Santos está jogando, o cara tá com a camisa do Santos vendo o jogo do Santos. Ele não vai, olha,
tá passando aqui, ó, vai jogar aqui o meu time, mas eu vou numa festa. Quantas vezes você não tá no trabalho, tá numa festa, você tá com o celular, com o rádio, no meu tempo, né? Hoje dá para você ver no celular, rádio ouvindo. Então, foi uma torcida que esteve em Brasília e que mostrou a voz do santista e fez muito barulho. Aliás, o Matheus, que é membro do canal, teve lá com a família dele, mandou foto no nosso grupo de WhatsApp dele, da família Pé Quente, o Matheus. Deve ter... Porra, eu imagino que para ele deva ter sido assim. O Santos joga pouquíssimo lá, né? Em Brasília. Matheus, um abraço para você, cara. Parabéns por ter sido um pé quente no jogo e por ter visto em loco esse jogo tão especial, né? Então é isso, eu já nem sei mais o que eu falo. Acho que eu já comemorei aqui, já desabafei, já mostrei toda a minha felicidade. E tá valendo. Tá valendo. O Santos só joga segunda-feira, então, meus caros, feriado, tranquilo, nesta quinta-feira. Vamos relembrar aqueles que nos deixaram saudades. Inclusive o Rei Pelé, né? Primeiro feriado de finados em que o Pelé não estará entre nós. E tem... Hoje eu editei na TV, inclusive, uma matéria de um torcedor do Santos que veio de Rondônia. Deve estar feliz da vida. O cara vai circular no feriado com a camisa do Santos. O cara veio de Rondônia para cá com a esposa, né? Então, dia de visitar, não sei se o memorial vai estar aberto, dia de visitar o memorial, o Museu Pelé, tem lá o local que foi montado especialmente no memorial onde o Pelé está sepultado. Enfim, e depois a sexta, no sábado acho que vai ter sol, então dá para curtir a praia aqui, o domingo, aí só tem jogo segunda, 9 da noite. Vocês sabem o que é isso na nossa vida? Só não me deixem só aqui no canal, hein? Por favor, continue me prestigiando aqui, tá bom? Mas vocês sabem o que é isso? Um feriado prolongado, com um jogo só na segunda-feira, com uma vitória sobre o Flamengo. Ainda mais aqui em Santos, que tem bastante flamenguista, né? Os flamenguistas aqui de Santos estão tudo hoje, devem estar bravos, né? Mas enfim, deixa pra lá. Que bom, o Santos ganhou, né? Que bom que o Santos ganhou. Agora, pé no chão, tranquilidade, trabalho. Marcos Leonardo volta na próxima partida, Rincon deu uma descansada, cuidar bem do menino Soteldo, cuidar bem do Jean Lucas, né? O Lucas Braga foi expulso no banco, então contra o Cuiabá vai jogar provavelmente o João Lucas e vai ter lei do ex, porque acho que ele vai meter gol, já estou até prevendo aqui antes. Mas a gente tem uma missão nesta quinta que é dar uma secada em Cruzeiro, Goiás e Vasco, tá bom? E eu devo fazer uma live na noite desta quinta-feira e aí a gente vai dar uma geralzona nisso tudo. É isso, meus caros. Felicidade, felicidade. O Santos venceu mais uma. Para quem fez aqueles palpites, lembram? 7 vitórias do Flamengo, 8 vitórias do Flamengo. Para aquele santista que tem pouca fé, santista de pouca fé, reveja seus conceitos. E eu sou da geração da fila dos 18 anos. Se a minha geração não tivesse fé, o Santos não estaria aí, ó, com a torcida renovada, porque eu fiz meu filho torcer para o Santos. Quantos outros da minha geração não fizeram também? Os filhos torcerem para o Santos. Está na hora de vocês acreditarem um pouco mais. Torcer de verdade. Vocês que são um pouco mais pessimistas, tá bom? É isso, gente. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana. Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, feliz da vida. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.